amigos! Vamos começar um bate-papo, uma entrevista. Israel no Caminho, o canal que deseja que todo Israel entre no caminho. Eu sou Miguel Malak, desde aqui de Beersheba. Estou com a minha irmã Simone Malak, de São Paulo, que vai apresentar nosso convidado, uma pessoa muito especial que também está em São Paulo. Simone, quem é o nosso convidado especial para esse bate-papo histórico? Uau! Shalom, shalom! Estamos hoje muito felizes de poder conversar com um sobrevivente do Holocausto, alguém que tem um legado, que tem vivido para contar a história. Esse é o Joshua Strul, conhecido também como Chico para os amigos. Ele é romeno, veio para o Brasil, fez sua vida aqui no Brasil, tem 4 filhos, 10 netos, tem uma história linda de vida e é com muita alegria que a gente vai apresentá-lo. Apesar da história tão marcada, tão cheia de sinais do antissemitismo, mas é uma alegria poder ser participante da história de vida dele. Miguel, faça a pergunta para ele. Oi, Chico. Bom, em 1956, você chega no Brasil. Aí você trabalha, abre empresa, abre uma fábrica, prospera, se casa, tem os filhos e, como todo bom judeu que trabalha, você prosperou e tem uma família linda. Mas não vamos falar sobre esse tempo aqui no Brasil. Eu quero saber de você, Chico, que ano você nasceu, aonde você nasceu, como foi sua infância e como um menino de 9 anos se vê no meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial. É com você, Chico. Bom dia ou boa tarde. Com prazer, tenho um grande privilégio de compartilhar com todos vocês a minha infância, a minha triste infância, a minha experiência de vida, quando as tropas nazistas invadiram a minha cidade natal, chamava Moinești, Romênia, pertinho da Transilvânia, para baixo da Ucrânia. E eu nasci no ano 1933, que, por incrível que pareça, e em coincidência, quando Hitler, o famigerado nazista, subiu, ascendeu o poder na Alemanha. Nasci, como eu falei, na Romênia, na província de Bacău. Minha infância é muito triste. Minha historinha é parecida com tantas outras crianças judias que nasceram e viveram sob a dominação insana, dominação hitlerista. E eu agradeço ao Eterno, nosso Deus e Deus de toda a criação, por ter sobrevivido o terrível Holocausto e não somente mais a 1,5 milhão de crianças assassinadas por único motivo de terem nascido sob a estrela do Davi. E com muito dor no coração, eu me lembro do meu irmão, os 2 anos de idade, de Numiville, que meu filho mais novo leva o nome dele, que faleceu por inanição no inverno rigoroso de 1943, janeiro de 1943. Jamais podemos esquecer esse triste episódio que o povo judeu passou na grande Segunda Guerra Mundial. Minha historinha é muito parecida com muitas outras crianças. E
posso dizer com toda certeza que meu relato, por mais pungente que seja, eu sou uma pequena gota daqueles que sofreram e chegaram a ser enviados no campos da morte e transformados em sabonete, enfrentando as câmeras de gás e os fornos crematórios. Até então, até 1941, quando tropas nazistas se aliaram às tropas rumenas para ir e conquistar a União Soviética, eles fizeram aliança e impuseram no governo rumeno notórios antissemitas. Líder máximo do Estado rumeno foi empossado como todo-poderoso. O nome dele era Ion Antonescu, Marechal Ion Antonescu. De imediato, empreenderam suas ações maléficas contra os judeus. A imprensa rumena, em letras garrafais, divulgava que os judeus são o mal desta guerra, os causadores desta guerra. Tudo que acontece de mal no mundo, se ele acusava os judeus. Minha infância infantil virou ao avesso, de ponta cabeça. Até então, eu vivia numa comunidade judaica, mais ou menos de 200 famílias, dentro de uma colônia cristã de 12.000 habitantes. Minha cidade natal chamava Moinest. A maioria dos judeus eram comerciantes, eram alfaiates, eram donos de muito petróleo, que tinha o local, Moinés, era cheio no subsolo de petróleo. E, como todos os judeus, eram praticantes da fé judaica. Como eu disse, minha rotina infantil virou 360 graus. As escolas judaicas que eu frequentava, o Heider e a escola judaica israelita, foram fechadas. As sinagogas foram transformadas em estábulos e profanadas. Os cultos judaicos tornaram-se completamente proibidos os judeus. Nossos direitos perdeu todo o seu significado. Porém, o antissemitismo virulento que aconteceu no outubro de 1941. Até então, o negócio de meu pai continua, de 41, quando invadiram os alemães a Romênia. Em janeiro, invadiram. As lojas foram boicotadas. Os rumenos, conforme a imprensa rumena, foram informados e foram falado para eles não comprar na loja judias, boicotar. Na loja, e é um aviso, loja de judeu. Imagina só, meu pai com dívidas, com tudo, o comércio dele não poderia vender mercadoria para as gentes que eles acataram as ordens dos governantes. Conforme eu já disse, em outubro de 1941, um decreto cruel do governo antissemita veio avisar que os judeus foram despojados de todos os bens. Dentro de 24 horas, devia largar, deixar a cidade de Moinest e direcionar para outras cidades distantes de 60
quilômetros distante, chamado Bacão. Quero frisar que nossa cidade de Moineste era um shtetl, um pequeno vilarejo onde não existia estação de trem. Intuito dos antissemitas rumenos que foram coniventes com a política racista do regime nazista era para confinar nós num bacão, num lugar na periferia da cidade, para depois serem enviados por trem, no rumo desconhecido. Os judeus, perplexos dessa tamanha crueldade, ficaram lamentando muito. Fomos despojados de todos os nossos bens, as contas bancárias congeladas, éramos obrigados a declarar todos os bens que nós possuímos. Se alguém possuía dólares, ouro, relógios, joias, éramos obrigados a entregar para autoridades nazistas. Meu pai ficou numa penúria completa. Me lembro como se fosse hoje. Meu pai tinha alguma posse, alugou uma carroça de cavalo, e assim viajamos 60 quilômetros dentro de noite inteira. Chegamos em Bacão, indicaram-nos na periferia da cidade um local confinado no barracões de madeira cobertas de folhas de zinco. No inverno, um frio congelante, e no calor, no verão, um calor sufocante. E eram amontoados dentro do campo provisório, modo muito temporário, para depois serem enviados no campo de extermínio. Que o governo rumeno, pelo mal que fizeram para os judeus, porém, não permitiu para as tropas nazistas, para o regime maquiavélico do Hitler, instalar campos de matança, campos de extermínio, igual que fizeram na Polônia, na Tchecoslováquia, na própria Alemanha. Me lembro como se for hoje. Como eu sobrevivi, só Deus sabe. Há uma simples, mísera migalha de pão fazia a diferença entre a vida e a morte. Minha mãe, de abençoada memória, era uma ótima faxineira e cozinheira. Quando ela ia ser contratada, uma pessoa mais tipo gente para trabalhar, ia das 6 horas da manhã e voltava à noite às 9, 10 horas bem tarde. Trazia com ela casca de batata mais grossa para cozinhar em casa uma sopa para nós termos de sobreviver por mais um dia no outro dia. Ela colhia grama no campo e com gordura de galinha e de ganso fritava, e assim nós sobrevivemos. Foi um terror indescritível que a gente sofreu dentro do campo provisório. Sair de campo era uma tragédia. Nós éramos obrigados de portar
a famosa e humilhante estrela amarela para identificação. Quando eu, com mísero leis, dinheiro rumeno, ia comprar 1 litro de leite numa loja próxima, o barracão, vindo e eu portando a famosa estrela amarela, onde no meio era marcado o Jude, me cercaram 2 rapazes mais velhos do que eu tinha 9 anos de idade, 1942, 33, 42, 9 anos de idade. Me cercaram e me xingaram, falando judeu, porco, sujo, assassino de Jesus Cristo. E eu, na minha inocência e na minha ingenuidade, falo, juro que não fui eu que assassinei o Jesus Cristo. Porém, me bateram, me quase quebraram o nariz. Chegando em casa, tudo molhado, tudo sujo de medo, minha mãe, desde então, não me permitiu mais de sair em casa. Imagina vocês, uma criança de 9 anos, não podendo sair na rua. Fiquei enclausurado dentro do barracão até 1944, 23 de agosto. Porém, um episódio muito curioso e traumático que aconteceu, que no fim de janeiro de 1942, não, fim de dezembro de 1942, era dia 29 e 30 de dezembro, um frio congelante. Acordamos cedo, porque de antemão bateu aqueles, em rumeno chama darabana. Darabana era um tipo de batedores avisando que os judeus têm que se apresentar no outro dia de manhã cedo. O parque os pertence na estação ferroviária. Chegando lá, de manhã cedo, acordamos um frio de 30, 35 graus abaixo do zero. Nevava. Chegamos na estação ferroviária de Bacão. Tudo era repleto de judeus acotilhando-se um ao outro. Uma cena, vamos dizer assim, dantesca. Crianças pequenas, bebês chorando no colo das mães. Cães, pastores, latindo e rosnando. A estação ferroviária toda cercada de tropas da Gestapo, armados até os dentes com submetralhadoras. Os capos rumenos, coniventes com os alemães, empurrando os judeus numa rampa. De longe, eu vi vagões com uma rampa em cima, um atrás do outro, ou chicotadas e gritos de rápido. E o rumeno, répide. Alemão, os Gestapo, alemão e comandante, schnell. Embarcaram os judeus em cima dos vagões. De repente, por envio do Deus, veio uma nevasca e um vento forte que não se enxergava muito distante. De longe, eu percebi que funcionários da ferrovia rumena tentaram acoplar vagões que estavam chegando aos trens, aos comboios. Devido ao frio congelante, os dedos não obedeciam. Eles não conseguiram, ou talvez por motivo técnico, não conseguiram acoplar vagões
vazios. Eu sei que os vagões estavam repletos de judeus. E eram depois do almoço. Eu sei que ficamos lá no frio, no ar livre, mais ou menos 4 horas. E os comboios estavam repletos de judeus, a portas fechadas e trancadas. Eles bateram o tipo de madeira, pregaram os vagões. E nós recebemos ordem, então, para voltar outra vez para o campo e esperar outra convocação. Curiosamente, até hoje, nós estamos esperando a convocação, não chegou, motivo que eles apanharam muito na luta em Stalingrado para furar o cerco e chegar até Moscou. No ano 1943, começou a retaguarda das tropas alemãs para derrocada total deles. E aqueles que chegaram a ser enviados para o maior campo de crueldade humana, que chamava Complexo Auschwitz-Birkenau, voltaram em 1955, 27 de janeiro, que as tropas vermelhas libertaram o campo Auschwitz, contaram os horrores que aconteceu dentro do campo. Tem muitos tios, tias, parentes, amigos que pereceram no campo de Auschwitz, no inferno do Auschwitz. Mas que ficou mais gravado na minha memória, um triste fato que nunca vou esquecer. Os judeus dentro do vagão, espremidos como gado, como sardinha, não aguentando mais a fatídica viagem, subnutridos, velhos, sucumbia e deram o último suspiro e morreram a pé. Contaram que 20 a 30% dos infelizes viajantes no trem ficaram já desfalecidos lá na Auschwitz. Chegando lá, no maior campo da crueldade humana, tinha um homem lá bem vestido. Depois ficamos sabendo que o nome dele era o famigerado Adolf Eichmann, que ele, com um simples dedo, ele marcava o destino de cada um. À esquerda significava a morte e à direita significava a vida. Todas as crianças pequenas, que eram um fardo para o governo alemão, para não ter de alimentá-los, eram diretamente enviados para câmaras da morte. Quando chegaram em Auschwitz, me contaram que os capos, aqueles ajudantes judeus que recebiam os prisioneiros, falaram para ele em Yiddish: esfregue bem no rosto para você aparentar sadio. Assim, ele vai escolher você para trabalho forçado, trabalho escravo. Assim eles fizeram. Esfregaram o rosto para aparecer rosto rosado e ser escolhido por trabalho escravo. Fui momentos de total desespero e pânico. Mães graves, mães com crianças no colo, direto eram enviados para a esquerda para enfrentar as câmaras de gás. O Holocausto, podemos dizer que não foi obra de acaso, não foi aleatoriamente, foi premeditado. Vou
explicar por quê que eles, na conferência, em 1941, 20 de janeiro, decidiram o que fazer com todo judeu da Europa ocupada. Decidiu solução final da questão judaica, alegando que os judeus eram uma raça inferior, não merecedor de viver, uma raça ruim, uma raça parasita, uma raça que é culpada por todos os males que assolam o mundo. Nesta conferência, a nata dos nazistas, eles concordaram e nem uma fagulha de compaixão, nem uma fagulha de piedade, ninguém levantou o dedo para defender nosso povo, o povo judeu. Todo mundo ficou conivente com esta política nefasta do Hitler, que seu lacaio Friedrich, ele que comandou, ele também se chamava, o nome dele era o Carniceiro de Praga. Ele que comandou tudo. No convite do congresso, da conferência, está escrito: após a conferência, haverá um farto banquete regado a vinhos finos e champanhe. Imaginem só uma decisão tão sinistra, uma decisão tão macabra, sem nenhuma fagulha de compaixão para com outros seres humanos. Eles festejaram a decisão de matar toda a raça judaica da Europa. Europa sem judeus. Foi um episódio mais triste e negro da história de toda a humanidade. Nunca na história, no anais da humanidade, houve tamanha crueldade. É notório, é sabido que nosso povo judeu tem uma história secular de perseguições, intolerância, de humilhação. Porém, atingiu proporções diabólicas no tempo da Segunda Guerra Mundial, sob regime nazista. Uau, Chico, que história, né? Não tem como não se emocionar com tudo que você falou. É interessante, o que eu penso que é o mais importante é a gente guardar essa memória, né? Um povo que guarda sua memória, e que eu sei que um ditado também que havia na época era: sobreviva e conte ao mundo. E me parece que esse tem sido o seu legado, né? Você tem deixado uma mensagem para o mundo, para que a história não se repita, né? Que não seja apagada a memória dos 6 milhões, e que essa história nunca mais se repita. Eu fui presenteada por você pelo livro que o Luiz Rampazzo fez, né? Memórias. E Márcio Pitliuk. Isso. Márcio Pitliuk. E sobreviventes, retratos dos sobreviventes do Holocausto que vivem no Brasil. E você é um dos personagens, né, deste livro, deixando uma história. Então, e o meu livro ainda é com uma dedicação sua. Então, eu penso que isso é importante para o povo judeu e para toda a humanidade, guardar essa memória, essa triste memória. Não tem como ser um programa hoje alegre, festivo. A única coisa que nos traz alegria é saber
que você mudou toda a história. E aí nós vamos ter que gravar o segundo programa, que é contar a sua história no Brasil. Então, dessa infância... Isso mesmo. Será interessante. Vamos gravar, ter que gravar, continuar, porque... Vamos gravar a segunda etapa da minha vida. Etapa da tua vida, porque essa primeira etapa, ela deixa realmente a gente impactado, né? Sem palavras, não tem palavras, né, Chico? Não tem o que comentar, é muito triste, é a coisa mais triste do mundo, né? Eu estive em Auschwitz-Birkenau e eu penso que é um lugar que a humanidade precisa passar, precisa conhecer para poder saber que aquilo existiu, que aquilo é verdade, né? Toda vez que eu também vou a Israel, eu passo no Yad Vashem, que lá estão as marcas, os retratos, né? A história de tantas pessoas, né? E que, como você diz, Deus foi, né? Houve a presença de Deus no momento certo, na hora certa, e que a sua história foi mudada. Então, nós somos muito gratos pela tua vida, somos gratos por tudo que você a voz que você é. Eu já disse isso, né? Essa voz que tem contado e recontado inúmeras vezes, incansavelmente, essa história. É isso, Miguel? Bom, comente aí com o Chico. Agora, Simone... Diga, Chico. Eu gostaria de finalizar, de dar minhas últimas palavras, agradecer o generoso povo brasileiro por ter me acolhido, me recebido de braços abertos, conseguindo de superar as traumas de guerra, conseguindo formar uma bela família graças ao bom Deus, criando 4 filhos, todos com títulos universitários, criar um certo patrimônio e viver dignamente professando a minha fé judaica, professando livremente, sem ninguém me mandar fazer o que eles querem. Que a liberdade do ser humano é o mais precioso presente que nós temos do Hashem, pois nascemos para ser livres. Agora, lamentavelmente, o antissemitismo continua em várias partes do mundo. Devemos todos somar forças de lutar sob uma mesma bandeira contra qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de perseguição às minorias e nunca devemos esquecer, sempre lembrar. E eu, um testemunho ocular vivo que aconteceu, minha contribuição deve ser sempre divulgando as atrocidades que aconteceu num período negro da história da humanidade, para nunca mais nenhum outro povo, nenhuma outra minoria sofrendo que nós judeus sofremos no tempo da Segunda Guerra Mundial. Embora não só o judeu sofreu esse preconceito absurdo da raça superior, há tanto ciganos, negros, homossexuais, pessoas com deficiência física, em nome do mito da eugenia, da raça pura que o Hitler insuflou no povo alemão, que ele é o Messias, ele vai trazer o povo alemão a grandeza dos 1000 anos do Terceiro Reich. Eu agradeço muito, louvável muito Simone, o Miguel Malak, pelo essa contribuição que se traz do mundo, alertando todos aqueles ignorantes
para saber a verdade, somente a verdade de que aconteceu, combatendo com todo fervor os negacionistas que alegam que nunca aconteceu, que os judeus estão querendo chamar a atenção para ter compaixão para nós judeus. Eu agradeço muito, Simone, pela sua colaboração em divulgar atrocidades acometidas. Louvado seja Shem, Chico, louvado seja Shem. Nós só temos a te agradecer, só agradecer, porque você é um exemplo, você é um herói, você para nós é um herói, você é um sobrevivente, você tem uma história linda de vida e nós aprendemos muito com você, Chico. Nós aprendemos muito com você. Eu agradeço a Deus por estar vivo, presente nesse tempo em que você pode contar essas histórias e essa experiência que você teve. Uma experiência doída, mas uma experiência que teve a reviravolta. E se Deus quiser, vamos fazer esse segundo capítulo falando da sua vida pós-Segunda Guerra Mundial. Agradeço a você. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Simone, pela oportunidade. Obrigada, Chico. Obrigada. Eu que agradeço. E Deus segura nós e proteja nós para continuar a divulgar para novas gerações ficar sabendo, para incutir na cabeça deles que é um regime fanático, que é um regime ditatorial autoritário. Muito obrigado para vocês e vocês continuam firmes, determinados. Shalom, Chico, shalom, paz. Obrigada. Paz, amigos YouTube espectador. Shalom. Até a próxima, E se Deus quiser. notícias. Uma entrevista, um bate-papo histórico Em breve, com Yeshua podermos- Stu, Chico. Shalom, shalom. Até em breve, fisicamente presenciando um ou outro. Amém, amém. Me abraçando. Tchau, Tchau, tchau. Chico. Tchau. Chico, Beijo obrigado, grande. Chico. Beijo, obrigado, Chico.